E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Japão vai interromper o programa Go to Travel por causa da pandemia de coronavírus. O governo japonês suspenderá seu programa de subsídios para promover o turismo doméstico em todo o país durante o feriado de Ano Novo, em meio a um aumento nos casos de coronavírus, disse o primeiro-ministro Yoshihide Suga na segunda-feira, no caso ontem, aumentando os esforços para estimular uma recuperação econômica apesar da pandemia. A campanha Go to Travel será interrompida de 28 de dezembro a 11 de janeiro, bem na época que a galera vai viajar. Os caras... E se reiniciar o programa, será decidido naquele momento com base na última situação, Suga disse em uma reunião da força-tarefa do governo sobre a resposta do coronavírus. Então não se sabe se ele vai reiniciar ou não. O apoio abrupto veio depois que o número diário de novas infecções no Japão ultrapassou os 3.000 pela primeira vez no sábado. Eu vi essa matéria e na hora que eu vi, eu falei assim, rapaz, eu coloquei até a mão na testa. Na hora. Eu falei, caraca, tinha dado 3.040 no sábado. Eu falei assim, eu vou gravar o vídeo, né? Isso era meia-noite na hora que saiu, ó, na hora que eu vi a matéria. Eu falei, não vou acordar o povo, não, senão o povo que recebe as mensagens do YouTube vai me bater, porque mandar mensagem meia-noite, 1 hora da manhã é complicado. Aí eu acabei deixando de lado. Mas na hora que eu vi aquilo, falei, nossa, aí deu Gifu, né? Deu Gifu, Tóquio e mais um Nagano. Tinha dado vários picos, assim, esses três, assim, tava batendo recorde naquele dia. Eu falei, nossa senhora, bem onde que eu moro, né? Eu falei, vixe, e agora, né? Mas continuando aqui, né? No que alguns especialistas médicos descrevem como uma terceira onda, e quando a taxa de apoio ao gabinete de Suga caiu nas pesquisas recentes da mídia. Porque eles estão falando que o Suga assim, tá meio relaxado, assim, tá meio displicente com o povo, que tá vendo que o número de infecções está crescendo e aí não está aparecendo grandes esforços para poder barrar isso. Como o pessoal daqui vê os outros países fazendo lockdown, fazendo as outras medidas, e aqui não se faz nada, no máximo pedir para fecha 10 horas, fecha os botecos 10 horas, né? 10 horas da noite. É a única coisa que eles estão fazendo aqui no Japão, só que nisso o número de infecções graves está aumentando, tanto que eles estão ter que usar os enfermeiros do exército. Chegou a esse ponto aqui no Japão, tanto que um hospital emergencial de Osaka só pôde ser aberto por causa da ajuda dos enfermeiros do exército, senão não tinha gente para trabalhar ali. Tanto porque muitos enfermeiros e médicos estão pedindo as contas, porque é aquela velha história, não vai receber bônus de final de ano, não vai receber uma série de coisas, eles estão trabalhando pra caramba, para não falar outra palavra, né? Além que dá aquela estresse mental, emocional e etc. Porque você tá lá tratando da pessoa, daqui a pouco a pessoa vai pra terra do pé junto. E aí? Né? Eu lembro de um caso, né? Meu primo é cardiologista no Brasil. Acho que foi bem no início da carreira dele, né? Quando ele tinha se formado e tal. O primeiro paciente que morreu na mão dele, ele se trancou dentro do quarto, né? Assim, ficou assim num estado, ele ficou num estado assim bem mauzão, assim, até, como é que se diz, recuperar, né, o ânimo para seguir como é que se fala, na profissão. Então você já imagina esse povo que trabalha lá, tá vendo os idosos morrerem, o povo morrer lá, tudo assim, um atrás do outro, assim, pof, pof, pof. Como é que fica o psicológico da pessoa, né? Os subsídios para viagens a Tóquio e Nagoya, ambos com forte aumento de infecções nas últimas semanas, serão suspensos antes do dia 28 de dezembro. E os residentes também serão solicitados a evitar o uso do programa de viagens que partam de qualquer uma das viagens. Então, desses lugares para Tóquio, Nagoya, ou de Nagoya ou Tóquio para os outros lugares, também não é para ficar usando. O governador de Aichi, né, Hideaki Omura, disse em uma entrevista coletiva que a medida entrará em vigor para Nagoya, né, capital de sua prefeitura, no centro do Japão, a partir da quarta-feira. Então, a partir de amanhã,
né? Já era Go To Travel para Nagoya. O governo cobrirá quaisquer taxas de cancelamento e indenizará os hotéis por alguns negócios perdidos, de acordo com o funcionário do Ministério de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo. Lá vai o governo arcar com mais coisa. O governo já está sem grana, vai ter que arcar com mais coisa ainda, vai vendo. O número nacional de infecções continua alto, com base em vários indicadores. Vemos mais regiões com infecções a se espalhar, alertou Suga. Peço às pessoas que tomem precauções básicas contra a propagação de infecções, especialmente durante as refeições, e que considerem cuidadosamente se devem viajar para suas cidades durante as férias, para que possamos ter um ano novo tranquilo, disse ele. Duvido muito ser tranquilo. Da forma que está indo, assim, porque em vez de diminuir, a coisa só está aumentando. Aí faz assim, ó, na hora que começa a cair, outro, puf, de novo. Assim. As férias costumam ser um dos períodos de viagens mais movimentados do país, com aviões e trens-balas, no caso assim, Shinkansens, lotados de veranistas e moradores de cidades visitando famílias no campo. É porque as pessoas aqui, né, sempre, como tem essa facilidade de locomoção, então elas sempre viajam. Suga disse a repórteres que não está pensando em declarar outro estado de emergência no Japão, como fez o seu antecessor Shinzo Abe em abril, em um esforço para conter rapidamente a propagação do coronavírus, pedindo ao público para ficar em casa e algumas empresas para fechar temporariamente. Então vocês estão vendo que se depender do Suga, não vai ter estado de emergência. Mas se a coisa degringolar, vocês podem ter certeza que eles vão fazer pressão em cima dele. Como eu tenho lido em outras matérias, né, que a mídia está passando, no caso assim, do próprio partido dele, né, que estão botando quente em cima do velho para ver se o velho pega no tranco em relação ao coronavírus, porque eles estão achando que o velho tá meio assim, tá meio devagar. Tóquio e Nagoya seguem Sapporo em Hokkaido e a cidade de Osaka, no oeste do Japão, sendo removidos da iniciativa da promoção de viagens em meio ao ressurgimento de coronavírus. A média contínua de 7 novos casos de coronavírus em Tóquio ficou em 503,9 na segunda-feira, depois de chegar a 500 pela primeira vez no dia anterior, desde o início da pandemia. Então você já viu, 500 casos por dia em Tóquio é muita gente, né? E desse tanto aí, dessa média de 500, se tiver muitos casos graves, aí o que vai dar? Depois de chegar a 500 pela primeira vez no dia anterior, desde o início da pandemia, Nagoya relatou 93 casos no domingo, com um total de 181 novos casos confirmados em Aichi. Tóquio decidiu na segunda-feira estender seu pedido de restaurantes, bares e karaokês que servem bebidas alcoólicas na maior parte da capital para adotar um horário comercial mais curto, até 11 de janeiro, com Aichi tomando a decisão semelhante para restaurantes em algumas partes de Nagoya. Então esse é a única coisa que eles estão fazendo aqui no Japão. Fecha os botecos mais cedo, tipo assim, 10 horas fecha todo mundo, né? Só que eles pedem, né? Eles só fazem um pedido, se as pessoas vão fazer ou não, é outros 500 também. Então e a coisa tá pum, porque a galera já, entre aspas, perdeu o medo, né? Porque fala assim, nós temos que viver, nós temos que trabalhar, e aí? O governo não vai dar ajuda, o governo não vai dar dinheiro, o que nós podemos fazer? Não podemos fazer nada, tem que trabalhar. Então, já viu, né? O governo de Osaka, Hirofumi Yoshimura, disse em uma entrevista coletiva que os pedidos de algumas empresas em partes da capital da província para encurtar as horas de trabalho ou suspender as operações serão expandidas em toda a cidade e durarão até 29 de dezembro. Beleza, aí no Réveillon vai todo mundo encher a cara nos botecos, vai vendo. A campanha Go To Travel, que efetivamente arca com cerca de metade das despesas de viagens domésticas, foi lançada em julho para ajudar a indústria do turismo a enfrentar o impacto da pandemia. Quem assiste o canal aqui há mais tempo, desde essa época, deve se lembrar que eu critiquei muito isso aí. Eu falei assim, não, isso não é hora para isso ainda. Porque a coisa estava muito quente ainda. Aí, olha a caca que deu. As viagens de e para Tóquio foram inicialmente excluídas devido ao número
relativamente alta de casos de coronavírus, mas foram adicionadas em outubro, quando a segunda onda de infecções na capital diminuiu. Só que nessa brincadeira eu até gravei uma matéria que teve uma moça de Tóquio, que ela saiu de Tóquio, ela foi para Hiroshima, e em Hiroshima ela descobriu que ela estava com coronavírus. Então nesse meio tempo ela foi passando, tava ela e a mãe dela. Quem assiste o canal, mas as pessoas mais antigas de canal, no caso assim, da família aqui, deve se lembrar dessa matéria, que ela viajou até lá, né, e lá apareceu o coronavírus para ela. Então ela teve que ficar de molho antes de voltar e etc. Só que nessa brincadeira toda, ela foi passando por outras cidades, que ela estava viajando com a mãe dela a turismo. E aí? Você acha que não infectou um bocado nesse meio tempo, até chegar lá? Ou ela pegou a infecção na metade do caminho e da outra metade foi passar para lá também? Porque não tinha como rastrear a rota. E aí? Não. O mais recente desenvolvimento veio depois que o subcomitê do governo para medidas antivírus pediu na sexta-feira a suspensão da campanha em áreas com aumento de casos, em meio à preocupação de que o movimento das pessoas causados pela campanha de viagens tenha aumentado as infecções. Suga resistiu a tais ligações, insistindo em equilibrar esforços para conter a propagação do vírus e reviver a economia abalada. O Suga insiste nisso. Ele está insistindo a todo preço na GoToTravel. Eu não sei o que ele vê nesse GoToTravel, que ele fica batendo em cima. Ele está vendo que os hospitais estão ficando lotados, a galera está se lascando e ele não para com o GoToTravel. Se não fosse esse aumento repentino e a própria coalizão dele botar quente nele, ele não tinha parado com a GoToTravel não. Vocês podem ter certeza disso. Mas o declínio de apoio a seu gabinete parece ter forçado sua mão. Que eu tô falando. Uma pesquisa da Kyodo News no início desse mês mostrou um apoio de 50%, antes 63% em novembro. Outra pesquisa conduzida pela emissora NHK no fim de semana mostrou um apoio de 42%, antes 56%. Então, se a coisa continuar desse jeito, vocês podem ter certeza que, como o ano que vem vai ter eleições para primeiro-ministro, que agora o Suga só está preenchendo tabela, que era o final do mandato do Abe. Tá. Vocês podem ter certeza que se continuar dessa forma, o Suga não ganha o ano que vem. O Suga vai, da área, vai dar linha na pipa, como é que se fala? Vai sair fora do poder. Né? Mas vai fazer o quê? Ele parece que se esquece disso. Agora que era a hora que ele deveria mostrar serviço de alguma forma, já que o governo japonês já está se endividando mesmo à torta direito, ele tem que fazer alguma coisa. E você vê que o governo japonês está se endividando, só que só para o lado das empresas. Para o lado do público em geral, meio que ficou esquecido. A coisa esqueceu, tá? Tanto que o governo falou que ia dar apoio para o público, só saiu uma medida para as famílias monoparentais. Para o resto, que eles falaram que ia soltar ajuda, até agora não foi falado mais nada. Tanto que teve até um líder do LDP lá, que é do partido do Suga, eu gravei até esse vídeo falando, que ele falou que eles estavam pretendendo fazer ajuda para o povo até o final do ano. Só que ficou todo mundo calado depois, então alguma caca deu nesse meio tempo. Aí teve um outro vídeo também que o governo falou que ia soltar um empréstimo a juros zeros, além do empréstimo de 200 mil ienes e 600 mil ienes que tem, para o público. Ia soltar um outro tipo de empréstimo também, só que até agora, tá caladinho também. Então, vai saber, e nisso aí vai quebrar as pernas do Suga, vai quebrar, vocês podem ter certeza, porque não é só família de pai e mãe solteiro que vota nele, não. E nessa brincadeira toda ele vai se lascar o ano que vem. Escrevam o que eu tô falando, tá certo? Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.